Bem, para os que já tiveram aula comigo, eu gostaria de estar compartilhando mais uma vez algumas das informações interessantes em relação ao inglês, e para os que nunca tiveram aula comigo, eu gostaria que vocês entendessem que de um tempo para cá eu acredito que não é a aula de inglês que faz a diferença, mas é conversar sobre a aula de inglês, é conversar sobre como as coisas se dão. Às vezes não fica tão claro para os alunos, e dos feedbacks mais positivos que eu tive dos meus alunos, sem dúvida, a maioria foi: poxa, você me ensinou a aprender sozinho, me deu as dicas necessárias e me fez ver o inglês de uma forma mais simples, e o intuito com esses vídeos é esse. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre fonética. Geralmente é conhecimento comum que não há acento gráfico em inglês. Sim, é verdade, mas a função do acento gráfico é sinalizar qual sílaba tem um tom mais forte. E isso acontece em inglês de uma forma diferente. Não é o acento gráfico, mas isso se dá. E se dá a partir da seguinte ideia. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui o som das vogais em inglês. Reparem. Então é bom lembrar que em português o som das vogais é conhecido como um único som vocálico, do tipo A, E, I, O, U. O mesmo som vocálico é encontrado de forma duplicada. Você encontra dois sons vocálicos quando você pronuncia as vogais em inglês. Então, se fosse para colocar em português, eu diria EI, eu diria I, são dois I's dobrados, I, O, U. Até aí muitos sabem. Reparem agora a comparação das seguintes palavras. Tá aí, ó. Temos a palavra snack e a palavra snake. Temos a palavra fat, fate, pat, Pete, sit, sight, cock, coke, tub, tube. O que acontece? Na diferença do som dessas palavras para essas palavras, a gente pode perceber que há um acréscimo da letra E no final dessas palavras aqui, mas na base elas são muito parecidas. Então o detalhe é: a letra E no final da palavra em inglês, ela modifica o som da vogal anterior. Isso acontece se eu tiver apenas uma consoante de ponte entre as duas vogais. Então, quando eu digo aqui snack, eu tenho um som acentuado e um som vocálico, como a gente fala em português. Snack. Tá? Não confundir com A, mas assim, um som vocálico. Snack. Fat. Né? Então, fat, snack é um som só. Agora, aqui quando eu digo snake, reparem que eu termino no som da letra K, snake, e para no K. Então, corta-se o som da letra E e ela morre para que a letra A tenha um duplo som vocálico, esse som aqui. Então aqui eu vou pronunciar snake. Não é uma questão de você escrever, mas uma questão de você entender que o som do A vai virar igual ao som do A em inglês, sozinho, quando a palavra termina em letra E. Coisa que não acontece quando a palavra não termina na letra E. Ali é um som vocálico só. Snack, fat, pat, sit, cock, tub. Aqui não. Aqui eu digo snake. E aqui eu corto o E e digo fate. Então o duplo som vocálico, ele vem da morte do E, para que aqui seja compensado o som vocálico. Pat. Aqui eu digo Pete. Quando eu digo Pete, eu acentuo a letra I, que é o som da letra E em inglês, I. Aqui eu digo sit, e aqui eu digo sight, por causa da letra E. Morre a letra E, e aqui eu digo I, que é a pronúncia da letra I em inglês. I love, I have, I study. Cock, cock, coke. Cock, um som. Coke, dois sons. Tub, tub. Muitas vezes a letra U em inglês tem esse som de tub. E aqui eu digo tube,
E aqui eu tenho o I e o U dessa forma, porque a letra E não tem som, acaba no B. Tube, acaba no K. Coke, acaba no T. Sight, acaba no T. Pete, fate, snake, acaba no K. Interessante, né? Eu acredito que muitos ainda não sabem dessa função da letra E no final das palavras em inglês. Na verdade, ela serve apenas para acentuar. Som mesmo, ela não tem. Espero que vocês tenham gostado.